Graça e paz, irmãos queridos, amém? Amém. Que alegria mais uma vez nessa noite podermos nos reunir para prestar um culto àquele que é digno de toda honra, de toda glória, de todo louvor. Nós louvamos a Deus por esse privilégio que nós temos mais uma vez nessa noite. Nós vamos para esse tempo de reflexão, para o tempo de meditação na palavra de Deus. Nós vamos nos debruçar nos próximos minutos no Evangelho segundo escreveu Mateus, no capítulo 4, nós leremos do verso 1 até o verso 11, e esse é o texto que narra o episódio que nós conhecemos, acerca do momento em que Jesus é tentado. E nós vamos tentar meditar nesse texto, e identificar como o Senhor Jesus Cristo ele recorre à palavra para vencer as artimanhas de Satanás. E com base nisso, tentarmos aplicar algumas lições, utilizando-se dessa passagem em que o Senhor Jesus Cristo ele é tentado e ele recorre à palavra, na palavra, e a partir dessa perseverança na palavra, nós vamos ver os resultados imediatos nisso na vida do Senhor Jesus Cristo e vamos buscar aplicar isso também à nossa vida. Então, se você já abriu o texto sagrado, nós iremos ler aí do verso 1 até o verso 11, a palavra de Deus diz o seguinte: a seguir, Jesus foi levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. E depois de jejuar 40 dias e 40 noites, teve fome. Então, o tentador, aproximando-se, disse a Jesus: se você é o Filho de Deus, mande que estas pedras se transformem em pães. Jesus, porém, respondeu: está escrito, o ser humano não viverá só de pão, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Então, o diabo levou Jesus à cidade santa, colocou-o sobre o pináculo do templo e disse: se você é o Filho de Deus, jogue-se para baixo, porque está escrito, aos seus anjos ele dará ordens ao seu respeito, e eles o sustentarão nas suas mãos, para que você não tropece em alguma pedra. Jesus, porém, respondeu: também está escrito, não ponha à prova o Senhor, o teu Deus. O diabo ainda levou Jesus a um monte muito alto, mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles, e disse: tudo isso lhe darei se prostrado você me adorar. Então Jesus lhe ordenou: vá embora, Satanás, porque está escrito, adore o Senhor seu Deus, e preste culto somente a Ele. Com isto, o diabo deixou Jesus, e eis que vieram os anjos e o serviram. Amém? Vamos orar? Senhor, estamos diante da Tua palavra que é perfeita, Tua palavra que é luz, Tua palavra que é a verdade, e nós pedimos ao Senhor nessa noite, para que o Teu Espírito Santo ilumine a nossa mente, para que possamos meditar, compreender, e que essa palavra venha nos confrontar nessa noite, venha trazer consolo aos corações aflitos, que a Tua palavra venha gerar transformação em nós, porque não existe mérito nenhum em nós, mas confiantes no poder da Tua palavra nessa noite, nós suplicamos ao Senhor, para que o Senhor fale conosco, Pai. No nome poderoso de Jesus que nós oramos. Amém. A Bíblia, ela é a palavra de Deus. Amém, queridos? A Bíblia é a palavra de Deus. Inerrante, infalível, inspirada, completamente suficiente. Ela é a palavra de Deus. Algumas vertentes do cristianismo vão afirmar que a Bíblia contém a palavra de Deus. Nós não entendemos desse jeito. Nós entendemos, à luz da própria Escritura, como disse o apóstolo Paulo, na segunda carta de Timóteo, no capítulo 3, versos 15 e 16, que toda a palavra ela é o quê? Inspirada por quem? Por Deus. Toda a palavra, de Gênesis a Apocalipse, ela é inspirada por Deus. Portanto, nós cremos que ela é sim, ela é inerrante, ela é completamente suficiente. E eu gosto do que Moody, certa vez ele disse que a Bíblia ela não é simplesmente um livro antigo, ou como alguns na nossa época têm sugerido, que é um livro que precisa ser atualizado. Mas o Moody ele vai dizer que ela não é um livro antigo, ela é a própria voz de Deus. E Moody, ele disse certa vez que
ou o pecado te afastará desse livro, ou este livro te afastará do pecado. Moody certa vez afirmou isso, o grande avivalista. Ele disse que se nós estivermos uma vida pautada na palavra de Deus, nós estaremos automaticamente com a nossa vida distante do pecado. Mas o oposto também acontece. Todo homem que abandona, que vira as costas para a palavra de Deus, todo aquele que não anda segundo os princípios da palavra de Deus, esse é alguém que fatalmente vive no pecado. Portanto, queridos, quando nós olhamos para esse texto, observando o exemplo do próprio Cristo, nós percebemos que Cristo Jesus, ele mesmo tendo as suas duas naturezas, porque ele era completamente Deus, 100% divino, mas ele também era 100% homem. Jesus Cristo ali sendo tentado naquele momento, embora nós não podemos diferenciar, tentar separar essas duas naturezas de Jesus Cristo, mas nós podemos tentar distingui-las. E nesse texto nós temos evidências de que ali a natureza humana do nosso Senhor estava sendo exposta. Porque o texto começa nos dizendo, e você conhece, esse episódio ele acontece imediatamente após o batismo de Jesus, no capítulo 3. E aí, o texto vai dizer que Jesus ele tinha passado por 40 dias em jejum. E alguém que passa 40 dias em jejum, naturalmente, vai ter fome. Esse é o pano de fundo. Jesus está com fome, 40 dias em jejum. O texto aqui não nos diz isso, mas possivelmente Jesus não estava simplesmente jejuando, mas ele também estava em oração. E o verso 2 diz que Jesus teve o quê, gente? Teve fome. Jesus teve fome. A humanidade de Jesus ali, quando ele está sendo tentado. Mas Jesus, ele não estava simplesmente na sua humanidade, comprometido com a palavra de uma forma superficial, mas ele estava comprometido também em cumprir essa palavra. E aí, nesse episódio, nós vamos ver que Jesus, ele responde às tentações do inimigo, ele responde a essas tentações com a própria palavra. Eu acho isso maravilhoso. Todas as respostas que o Senhor Jesus Cristo dá ao Satanás, ao nosso adversário, ao nosso inimigo, ao inimigo das nossas almas, é com a própria palavra. Ele responde com a própria Escritura. E se você observou atentamente o texto, você viu que nas 3 vezes que Satanás tenta Jesus, o que ele usa também, queridos? Usa a palavra. Sabe qual que é o problema? A Bíblia na mão do diabo, ela não é palavra de Deus, porque ele sempre distorce a palavra de Deus, ele sempre distorce. E aqui nós vamos ver que ele distorce a palavra para tentar colocar em xeque a identidade de Jesus. Ele coloca em xeque aquilo que Jesus de fato sempre foi e ele sempre é. Mas conta-se uma ilustração de um homem ateu, que ele foi visitar uma tribo muito distante, e esse homem ateu, ele estava convicto de algumas coisas acerca da fé, acerca de Jesus, acerca da Bíblia, como qualquer descrente. E lá naquele lugar remoto, na sua jornada, ele chega até uma aldeia isolada, e no meio dessa aldeia isolada, uma tribo conhecida historicamente por uma prática assustadora. Aquela tribo era conhecida pelo canibalismo. E aquele homem ateu chega até aquele lugar distante, longínquo. Homens fortes haviam naquela tribo, antropófagos de olhar firme, uma cultura muito difícil, muito estranha à nossa cultura, comer carne humana. Aquela tribo tinha esse tipo de prática. E quando aquele homem chega lá naquela aldeia, ele fica cercado por aqueles indígenas, ele começa, talvez, até meio que se sentir constrangido no meio daquela tribo. E no centro daquela tribo estava o chefe daqueles índios, estava lá. E para surpresa daquele ateu, aquele chefe indígena estava segurando um exemplar da Bíblia Sagrada. Para surpresa daquele ateu. E aquele ateu, quando ele observa aquilo, naquele ambiente constrangedor, aquele ambiente, que de repente um silêncio paira no ar, uma tensão, aquele ateu, ele tenta dialogar com aqueles indígenas, e ele diz algo mais ou menos assim: eu não acredito nesse livro,
Muito provavelmente algum missionário chegou até aqui vocês e os convenceu de algo sobre esse livro. Mas eu não acredito nesse livro. E ele já tentou persuadir aquele chefe indígena de que a Bíblia ela não era a palavra de Deus e que, de alguma forma, eles estavam sendo enganados por usar aquele exemplar da Escritura. O chefe daquela tribo indígena, diz a história, que ele, com a sua Bíblia nas mãos, como ele estava, ele deu um passo para frente, aquele homem ateu se tremeu todo, e aquele chefe da tribo, ele disse o seguinte para aquele homem: se não fosse esse livro, hoje você seria o nosso jantar. Se não fosse esse livro, você seria o nosso jantar hoje. Mas por causa desse livro, você é convidado a jantar conosco. Percebe a diferença, queridos? Onde chega a Escritura, chega a transformação. Lá naquela tribo indígena, homens foram evangelizados, conheceram a Escritura, entenderam que a sua cultura era contrária à cultura bíblica. E a partir daquilo eles começam a adaptar-se para viver conforme os princípios bíblicos. Aquele ateu fica surpreso com o que a palavra de Deus havia feito no meio daquela tribo. Se não fosse esse livro, você seria o nosso jantar hoje. Mas por causa desse livro, você é convidado a jantar conosco. Irmãos, é isso que a Escritura faz, ela nos transforma. Se você está aqui, nesse lugar hoje, eu tenho certeza que se nós pudéssemos abrir um tempo para compartilharmos, certamente você teria algo para compartilhar acerca do que a palavra de Deus gerou em você, a transformação que ela fez na sua vida, em algum momento da sua história. Mas pode ser, queridos, que talvez você que está aqui nessa noite, talvez você ainda não tenha tido um encontro com o Senhor, e para você essas palavras não fazem sentido, porque a sua vida continua a mesma. Mas deixa eu te falar uma coisa, se num determinado momento da sua existência, no caminhar da sua vida, o Deus da Escritura se revelar até você, eu tenho plena convicção de que sua vida será transformada. Porque a palavra de Deus é a mesma ontem, é a mesma hoje, e sempre continuará sendo a mesma. Infalível, inerrante, inspirada por Deus, capaz de transformar o homem, o mais vil dos pecadores, em alguém conforme a imagem de Cristo Jesus. É só a Escritura que pode fazer isso. Mas aqui, quando nós observamos esse texto, e nós estamos falando sobre perseverar na palavra, perseverar na Escritura geralmente tem a conotação de manter-se firme. Na Escritura, geralmente, quando aparece essa expressão perseverar, basicamente, a tradução mais literal seria isso: mantenha-se firme, persevere, tenha uma fortaleza, busque um refúgio, tenha um refúgio, tenha uma fortaleza. Porque durante toda a história da igreja, queridos, a igreja do primeiro século, mas desde o primeiro século até hoje, até o século 21, a igreja teve que perseverar contra os ataques dos mais violentos possíveis. E esses ataques, eles, não só aqui no exemplo de Jesus, como nós estamos vendo aqui no capítulo 4, mas esses ataques, muitas vezes, além de serem violentos, eles são prolongados e são também ataques constantes. Constantemente o povo de Deus são atacados pelas artimanhas malignas, sejam elas das mais diversas possíveis. E aqui o texto de Mateus, no capítulo 4, quando Jesus, o texto vai dizer que Jesus ele foi conduzido pelo Espírito ao deserto para ser tentado. Jesus ali estava numa extrema fraqueza física, como alguém que passa 40 dias sem comer naturalmente estaria. A gente passa 3 dias sem comer direito, não é verdade, queridos? Seja por uma questão de doença, não vou nem falar no jejum aqui, tá, para não constranger ninguém, a começar de mim. Tá? Não vou nem falar disso, mas a gente passa 3 dias por alguma questão de doença, talvez sem se alimentar direito. Como que o nosso corpo fica, queridos? Os homens aqui, ele está morrendo, não é verdade, irmãs? Passou 3 dias ali na cama, só falta enterrar, não é verdade? Só falta enterrar, já está assim com o pé na cova. Né? 3 dias, queridos. Jesus estava com o seu corpo fisicamente padecendo de fraqueza. Ele estava padecendo de fraqueza. E Satanás o tenta 3 vezes. Primeiro atacando a sua identidade, a sua confiança na palavra de Deus. Se você de fato é o Filho de Deus, transforme essas pedras em pães. Satanás sabia que ele estava com fome. Satanás sabia.
E ele vai tentar a ele exatamente naquilo que naquele momento pudesse ser uma fraqueza. Queridos, Satanás jamais vai nos tentar naquilo que talvez nós somos fortalecidos, naquilo que nós temos força, mas nas nossas fraquezas. É lá que Satanás vai nos atentar. E talvez, querida, a sua fraqueza ela seja diferente da minha, mas nós temos algo em comum. Todos nós temos fraquezas. E o quanto antes nós admitirmos isso, por causa das nossas fraquezas, nós precisamos desse Deus que se revela na palavra para nos transformar, para nos manter firmes. Se nós não perseverarmos nessa palavra, queridos, na nossa fraqueza, ao invés de, assim como o apóstolo Paulo disse, que na sua fraqueza o poder de Deus o aperfeiçoou, na nossa fraqueza nós seremos humilhados, na nossa fraqueza nós seremos derrotados, porque talvez muitos de nós estamos brincando de ser cristãos, quando Satanás ele nunca brincou de ser enganador, nunca brincou de ser diabo, nunca brincou de tentar nos enganar, de tentar nos levar para o inferno. Satanás nunca brincou disso. E talvez nós estejamos levando a nossa vida cristã na brincadeira. Satanás está ali, pronto para nos tentar na nossa fraqueza. Mas perceba, queridos, que em todas as tentações em que Satanás propõe a Jesus, como eu disse, ele respondeu com as próprias Escrituras. E aqui, os comentaristas apontam alguns contrastes nesse texto com o Antigo Testamento. Por exemplo, em Romanos capítulo 5, o apóstolo Paulo vai falar da queda, aliás, da queda do primeiro homem, de Adão, mas dessa redenção que nós temos agora no novo Adão, Jesus Cristo. E aí, o apóstolo Paulo, ele vai, no capítulo 5 de Romanos, ele vai nos sintetizar, ele vai dizer que o primeiro Adão, ele transformou um jardim em deserto. Nós poderíamos sintetizar dessa forma. O primeiro Adão, aquele que caiu lá em Gênesis no capítulo 3, ele transforma o jardim num deserto por causa da entrada do pecado. Mas o segundo Adão, Jesus Cristo, aqui, quando ele está sendo tentado, em Mateus no capítulo 4, ele transforma o deserto, ele restaura, ele transforma esse deserto num jardim. Nos possibilita termos acesso a essa nova vida que nós temos por meio de Jesus. Se o primeiro Adão ele representou a humanidade perfeita, mas ele falhou ao desobedecer Deus, trazendo como recompensa o pecado, trazendo como recompensa a condenação da humanidade, Jesus Cristo enfrentou tentações no deserto, queridos, mas ele obedeceu perfeitamente a Deus, trazendo redenção e restauração à humanidade. Percebe o contraste entre o velho Adão e o novo Adão? Então, se a queda ela resulta em ruína e condenação, a obediência de Jesus Cristo nos traz salvação e uma nova vida para todos sempre. Nós temos dois casos aqui, mas a questão central foi a mesma. Você vai confiar na palavra de Deus? A mesma tentação que Satanás está aqui, em Mateus capítulo 4, tentando ao Senhor Jesus Cristo, foi a mesma tentação que ele fez, que ele tentou a Eva lá no Jardim do Éden. A mesma tentação. É isso mesmo que Deus disse? Se você comer do fruto dessas árvores, você morrerá? É isso mesmo? Colocando em dúvida a palavra de Deus. Aqui agora em Mateus capítulo 4, novamente, Satanás está colocando em dúvida, tentando colocar em dúvida no coração de Jesus a palavra de Deus. Qual foi essa palavra? Lembra que eu falei que em Mateus no capítulo 3 é aquele episódio do batismo de Jesus? E nós conhecemos a história, nós sabemos que quando Jesus foi batizado, o Espírito Santo, como uma pomba, desce naquele momento e ouve-se uma voz: este é o quê? É o meu filho amado. Este é o meu filho amado. E o que Satanás está fazendo aqui agora no capítulo 4? Se você é o filho de Deus, tentando colocar em dúvida aquilo que Deus já havia dito, em outras palavras, tentando colocar em dúvida a palavra de Deus. Querido, você acha que Satanás fez isso com o próprio Filho de Deus? Ele não continua fazendo isso hoje conosco? Tentando trazer dúvida no meu e no seu coração sobre aquilo que Deus já disse? Você acha que Satanás ele teve a astúcia de tentar colocar dúvida no próprio Filho de Deus? Ele não vai tentar colocar dúvida no meu e no seu coração? Adão duvidou e caiu, e levou consigo toda a humanidade, mas Cristo permaneceu firme e venceu o inimigo das nossas almas, e louvado seja Deus.
Por isso, queridos, a nossa esperança não está na nossa performance, mas a nossa esperança está naquele que venceu o inimigo das nossas almas, a saber, Cristo Jesus. Aquele que é o motivo pelo qual nós estamos reunidos aqui nessa noite. Aquele pelo qual é o motivo que nós nos chamamos uns aos outros de irmãos, porque Ele nos fez irmãos, Ele nos fez seu povo. Mas um outro paralelo que nós encontramos aqui, alguns comentaristas vão dizer sobre ainda o Antigo Testamento, é um paralelo com Moisés, porque tanto Moisés quanto Jesus, eles passam 40 dias jejuando. Tanto Moisés quanto Jesus. Moisés, antes dele receber a lei, ele sobe até o Sinai e ele se prepara, ele fica 40 dias de jejum. O texto lá de Êxodo vai nos dizer, Êxodo capítulo 34. E nós temos aqui um paralelo agora com Jesus, na nova aliança. 40 dias em jejum, se preparando. Lá na antiga aliança, Deus, Ele ensina a dependência ao seu povo, providenciando o maná. Aqui, o Filho de Deus rejeita, por mais que Ele tem todo o poder, e Ele poderia fazer isso, mas Ele não outorga do seu poder, e Ele rejeita transformar pedras em pães. Mas lá em Êxodo 17, Israel tenta a Deus. Os israelitas tentam a Deus. E aqui agora, Satanás está tentando convencer o Filho de Deus a tentar o Pai. Mas Jesus Cristo não tenta o Pai, não tenta, Ele rejeita, Ele recusa a testar Deus. Se tu és o Filho de Deus, lance-te daqui abaixo, porque está escrito que Ele dará ordens aos seus anjos. Ele pega o Salmo 91, 11, e se você quiser conferir no texto, veja, Salmo 91, 11. Satanás cita parte desse texto, não o texto inteiro. Pega parte do texto. E tem muita gente hoje que está enganando multidões por aí, porque está pegando parte da Escritura e não a Escritura inteira. Irmãos, e nós louvamos a Deus, e com temor eu falo isso, porque Deus ele não tem compromisso com a palavra do pregador. Deus tem compromisso com a sua palavra revelada na Escritura. Não com a palavra do pregador. Mas isso não é desculpa para o pregador subir e falar o que der na teia, não. Isso é um motivo de temor para aquele que fala sobre o Evangelho, que fala do Evangelho, ele fala conforme a Escritura revelada de Gênesis e Apocalipse. E aqui, Jesus ele recusa a testar o próprio Deus. Mas nós vemos que os israelitas, eles falharam porque eles construíram para si um bezerro de ouro. Mas quando Jesus é convidado a adorar o inimigo, Jesus recusa. No verso 10 nós lemos isso. Ele recusa a adorar Satanás. O resultado disso, queridos, em Deuteronômio no capítulo 9, Israel falha no deserto, mas Jesus Cristo vence o inimigo das nossas almas no deserto. Jesus vem para restaurar todas as coisas. Ele veio para restaurar a humanidade que havia se distanciado do Senhor, que havia falhado. Os israelitas constantemente haviam falhado. Mas Jesus, ele se mantém obediente, se mantém fiel ao Pai até o fim. Porque Jesus, sendo totalmente homem, ele não enfrentou tentação em uma posição de vantagem, mas de extrema fragilidade física. Após os 40 dias de jejum, o seu corpo sentia o peso da fome, revelando que a sua humanidade era real e profunda. E nesse estado, a tentação ela não foi de forma nenhuma teórica, mas ela foi verdadeira, tocando exatamente nas suas necessidades mais básicas. A tentação de Jesus foi nas suas necessidades mais básicas daquele momento que ele estava vivendo. Mas perceba, mesmo fraco, mesmo com o seu corpo fragilizado, ele permaneceu fiel. Ele permaneceu ancorado na palavra de Deus. Ele escolheu confiar na palavra de Deus acima das suas próprias necessidades imediatas. E por que, queridos, que nós precisamos preservar na palavra? Nós precisamos preservar na palavra, queridos, porque os momentos de pressão, eles revelam onde está a nossa base espiritual. Essa é a primeira lição que nós aprendemos nesse texto. Por que nós precisamos perseverar na palavra de Deus? Nós precisamos perseverar, queridos,
Porque o texto vai dizer lá no verso 1 que Jesus ele foi levado pelo Espírito ao deserto. E perceba que Jesus ele não recorre às suas emoções, ele não recorre a argumentos humanos ou ao seu próprio poder, mas ele respondeu com o quê? Com a palavra. Ele respondeu com a própria palavra. E eu lembro quando criança, não faz muito tempo, um dia desse, né? Lembro quando criança, que na salinha nós cantávamos um cântico, que era assim: o bom cristão tem a Bíblia na mão. Alguém conhece? É dessa época aí? Fica com vergonha de revelar a idade não, tá, queridos? Bom cristão tem a Bíblia na mão, tem a Bíblia na mente, e onde mais, queridos? Isso aí, ó, sabia que eu não estava sozinho nessa. Né? O bom cristão tem a Bíblia na mão, na mente e no coração. Isso é uma verdade, queridos. Nós precisamos ter a palavra. Se Jesus ele não tivesse a palavra de Deus ali na sua mente, talvez ele recorreria à sabedoria humana, uma sabedoria falível. Mas ali no momento de pressão, ele recorre à palavra de Deus. Porque nos momentos de pressão, querido, esses momentos de pressão, eles têm um poder único na nossa vida. Eles revelam e expõem o que está dentro de nós. Preste atenção, queridos. Quando nós somos pressionados, fatalmente sairá dos nossos lábios aquilo que já está dentro. Então não é a pressão externa que condiciona o nosso comportamento, que condiciona a nossa fala, não. É aquilo que já está dentro. Quando nós somos pressionados, aquilo só fica exposto. Sabe, irmão, quando a gente está naquelas discussões maravilhosas com o cônjuge, e aí naquele momento você fala alguma coisa que você percebe que você não devia ter falado, e você já falou, agora palavra lançada é como a flecha, não volta mais, e aí já falei, e agora? 3 anos e meio depois, a sua esposa vai te lembrar daquilo. Ela vai te lembrar em algum momento. Ou seu marido também. Porque nós somos frutos da mesma origem. Gênesis capítulo 3. Nós temos a mesma descendência. Mas aquela palavra, não estou dizendo essa palavra junto, essa palavra maldita, tá? Seja ela junta ou separada, como você quiser, mas essa palavra que não foi bem expressada, que não expressou exatamente aquilo que nós queríamos dizer, talvez naquele momento ela revelou exatamente o que estava dentro do nosso coração. Aí, para quem é ruim de pedir perdão, sabe o que ele vai fazer, querido? Ele vai tentar se justificar. Ele vai falar assim: não, eu só falei isso porque primeiro você fez aquilo outro. Alguém que é ruim de pedir perdão, alguém que é ruim de reconhecer a falha, ele tenta manipular a situação para colocar a culpa em quem? No outro. Essa é a nossa história, essa é a história de Gênesis capítulo 3. Porque quando Deus ele vai lá e pergunta: Adão, onde estava? Onde você está? Onde você está, Adão? Comestes do fruto que eu lhe ordenei que não comesse? Qual que é a postura do Adão, queridos? Essa postura terrível que nós herdamos e nós lutamos contra isso. Culpa da mulher, não é verdade? Não, e ele é ousado, né? É a mulher que quem me deu? A mulher que tu me destes. Em outras palavras, a culpa é sua, Deus. Olha o extremo que chega à nossa condição caída. Momentos de pressão, queridos, vão revelar aquilo que está dentro do nosso coração. Quando Jesus ele é submetido àquela pressão, o que sai de dentro dele é a própria palavra. É a própria palavra, queridos. Nós temos tentado ajudar os nossos adolescentes a memorizarem a Escritura. Domingo após domingo nós estamos lá repetindo uma série de versículos. Tá? Fiquem tranquilos que eu não vou convidar nenhum dos adolescentes para subir aqui agora para falar. Tá? Poderia fazer isso, que eu tenho certeza que a maioria deles conseguiriam citar pelo menos 2 ou 3 versículos de cabeça. Mas não quero constranger ninguém. Mas se você é pai de adolescente, você pode perguntar ao seu filho que certamente, se você não ensinou, essa é uma responsabilidade que é sua, tá? Diga-se de passagem, eu vou fechar aqui o parênteses, mas se você não o ensinou a memorizar a Escritura, nós temos tentado ajudá-lo como igreja a memorizar a Escritura. Nós temos tentado ajudar nesse processo. E talvez ele vai saber pelo menos 2 ou 3 versículos ali, de cabeça. Por que, queridos, nós temos tentado fazer isso? Porque no dia que ele estiver submetido a grandes pressões, é a palavra de Deus que está guardada ali na sua mente, no seu coração. É ela que será a válvula de escape quando a tentação chegar. Quando as perguntas difíceis chegar no coração dos nossos filhos,
É a palavra de Deus que será a válvula de escape. E se ele não estiver alicerçado na palavra de Deus, sabe o que vai acontecer? Qualquer filosofia vã pode ganhar o coração dele. E nós não queremos isso. Nós queremos, queridos, continuar vendo os nossos jovens, os nossos adolescentes crescendo no temor e na graça de Deus, até que o Senhor Jesus Cristo venha nos buscar. Então, queridos, aqui nós vemos Jesus recorrendo à própria palavra. E aí nós precisamos fazer algumas perguntas. O que sai de mim quando eu sou pressionado? A própria palavra que sai de mim quando eu sou pressionado ou algumas reações emocionais? Como eu lido com as pressões às quais eu sou submetidas a ela? Eu recorro o que sai de mim à própria palavra, à Escritura? Ou será que não? Será que sai a minha ira? Será que sai coisas dos meus lábios que desonram a Deus, que entristece as pessoas que convivem comigo? E, queridos, enquanto eu estava meditando nisso, o Espírito Santo do Senhor foi me constrangendo, porque tem muitas áreas da minha vida que eu preciso pedir ao Senhor graça e misericórdia, porque nós estamos no mesmo barco, queridos, afetados pela queda, afetados pelo pecado, nós estamos nesse mesmo barco, as nossas lutas são as mesmas. Talvez, como eu disse, aquilo que é tentação para mim não é tentação para você. Mas isso não me dá o direito de me considerar superior a você, porque talvez, naquilo que não é tentação para você, eu lido tranquilamente com isso. Romanos 3:23, porque todos pecaram, estão destituídos da glória de Deus e carecem da glória de Deus. Todos. Romanos 3:10, não há um justo, nenhum sequer. Só há um justo, o nosso Senhor Jesus Cristo. Por isso nós olhamos para Ele. Por isso, quando nós olhamos para esse texto, nós buscamos imitá-lo. O que sai da minha boca quando eu estou pressionado, queridos? Será que eu estou preparado espiritualmente diante das crises que me cercam? E observe, meus irmãos, que no verso 3, a estratégia de Satanás, primeiramente, ele não ataca a verdade, ele planta uma dúvida sutil. Ele não ataca a verdade. Ele não chega, e raramente Satanás chega dizendo assim, abandone a sua fé. Raramente Satanás vai se apresentar a nós dessa forma. Mas ele vai sussurrar, talvez, no ouvido do nosso coração, coisas mais ou menos assim. Será que Deus realmente se importa com você? Será que você realmente é alguém amado por Deus? Se você fosse amado por Deus realmente, será que essa enfermidade chegaria até você? Coisas desse tipo começam a ser sussurradas no nosso coração. Será que Deus de fato te amasse? Será que você estaria enfrentando essa questão difícil, essa questão financeira difícil na sua casa? Será que se de fato Deus te amasse, os seus filhos estariam com tamanha rebeldia hoje? Ele começa a sussurrar esse tipo de coisa no nosso coração, plantando dúvida no nosso coração acerca da nossa identidade, aquilo do que Deus já disse que nós somos. É dessa forma, a estratégia de Satanás foi essa lá no Jardim do Éden, foi essa mesma em Mateus capítulo 4, na tentação de Jesus, e é essa mesma estratégia que Satanás continua ainda hoje nos tentando, tentando colocar dúvida no nosso coração, sussurrando no nosso coração esse tipo de coisa. Mas veja que a resposta a essa pergunta, ela não apenas molda uma decisão, mas ela muda o rumo inteiro da nossa vida. Vai moldar o rumo da nossa vida. E no verso 4, nós aprendemos um segundo princípio, ao responder essa pergunta: por que nós precisamos perseverar na palavra? Por que nós precisamos perseverar na doutrina dos apóstolos? O segundo princípio que está no verso 4 é o seguinte: necessidades legítimas nunca justificam caminhos de desobediência. Veja que no verso 4, a resposta que Jesus dá quando ele está sendo tentado é: nem só de pão viverá o quê? O homem. Mais uma vez, Jesus está citando aqui Deuteronômio, no capítulo 6, se eu não estou enganado. Ele está citando Deuteronômio, a própria Escritura, para combater as artimanhas de Satanás. Nem só de pão viverá o homem. E perceba que eu já falei isso pelo menos umas 2 ou 3 vezes. Naquele momento Jesus estava com fome, mas ele não colocou a necessidade física acima da obediência à palavra.
frequentemente, irmãos, nós seremos tentados a negociar princípios por necessidades. E algumas dessas necessidades, legítimas muitas vezes, necessidades financeiras, necessidades emocionais, ou talvez até necessidades ministeriais, nós vamos tentar justificar a nossa desobediência com necessidades que elas são legítimas. E a gente vai tentar justificar o nosso pecado com isso. E talvez nós precisamos responder com sinceridade no nosso coração, irmão. Será que nós já usamos alguma necessidade como desculpa para flexibilizar princípios claros que a Escritura deixa muito claro? Será, queridos, que nós temos tentado fazer isso? O Carlos Oswaldo, ele dizia algo que está mais ou menos ali, e eu confesso, irmãos, que eu tive que ler isso umas 10, 15 vezes, repetir isso um monte de vezes para eu conseguir entender, tá, o que ele estava dizendo. E talvez se você tem assim, uma dificuldade cognitiva como eu, tá, talvez você vai ler aquele negócio ali, você vai ter que ler umas 2, 3, 10 vezes, tá, para a gente conseguir absorver o que ele estava dizendo. Tá. E o Carlos Oswaldo, eu tentei sintetizar isso, a gente poderia sintetizar, né? Tem 6 ou 7 palavras ali, eu coloquei um textão ali, né? Então estou sintetizando. Tentando deixar claro ali para o meu coração o que o Carlos Oswaldo estava dizendo. Quando privilégios eles são reivindicados como direito, por causa de uma posição que se ocupa, o discernimento espiritual se enfraquece. O pecado deixa de ser reconhecido como pecado, e práticas que a Bíblia claramente reprova passam a ser relativizadas ou justificadas. Privilégios presumidos prejudicam a percepção de práticas perniciosas, diria Carlos Oswaldo. Ali é uma tradução revista e atualizada. Tá? Queridos, talvez a posição que nós ocupamos, a gente tente justificar algumas práticas que a Bíblia condena, porque nós tentamos usurpar de um direito que nós julgamos no nosso coração ter. E por usurpar isso, nós vamos perdendo a sensibilidade ao pecado. E começamos a relativizar aquilo que a Escritura condena como pecado. Talvez alguns de nós vamos relativizar isso e dar algum outro nome que a nossa consciência não fique nos acusando. Talvez a gente pode chamar de síndrome o que a Bíblia está chamando de pecado. Talvez nós estamos buscando um meio alternativo para tratar as questões da nossa alma, mas que precisam ser tratados pela palavra e com a palavra. Isso nos leva ao terceiro princípio, que está aqui no verso 6, observe no verso 6, nem toda mensagem bíblica é verdadeiramente alinhada com Deus. Veja, no verso 6, o texto está dizendo o seguinte: se você é filho de Deus, mais uma vez, quem está dizendo isso? Quem está dizendo isso, queridos? O diabo, tá? Pode falar aqui que não é pecado não, tá? É o diabo que está dizendo isso, tá? Se você é filho de Deus, mais uma vez, tentando lançar dúvida, jogue-se para baixo, porque está escrito: aos seus anjos ele dará ordens a seu respeito. Citando o Salmo 91, verso 11, que eu já falei anteriormente. E não sei, queridos, de qual tradição cristã que você veio, mas talvez você aprendeu a deixar a Bíblia aberta no Salmo 91, ou se dependendo da sua Bíblia, o Salmo 90. Deixar aberto, porque se você deixar ele aberto lá, no que para nós é o Salmo 91, você estará protegido do inimigo, você estará protegido na sua vida espiritual e de uma forma geral. Como se esse livro aberto, sem estar aqui no nosso coração, se ele fizesse algum efeito. Esse livro, queridos, fechado ou aberto simplesmente por uma tradição vã, ele não causa impacto nenhum, é um livro comum. Mas quando esse livro está aberto e nós estamos abertos a ele é a palavra viva de Deus. É o livro aberto e nós abertos a ele, nos moldarmos a ele. Mas o inimigo aqui, ele distorce a palavra, tentando enganar mais uma vez a Jesus. E aqui, o diabo, ele é sempre, nós poderíamos dizer que ele sempre foi e sempre será um intérprete ruim das Escrituras.
porque ele vai torcer a palavra. E é assim que surgem tantas seitas e heresias, porque a palavra é torcida. Então, pessoas com a Bíblia na mão, mas não submetendo a Escritura, aquilo que é de fato a palavra de Deus. E deixa eu abrir um parênteses aqui, a própria Bíblia interpreta a Bíblia. E aqui Satanás está pegando um recorte e tentando aplicar aquilo como sendo palavra de Deus. Versículos isolados não são de fato a Escritura na sua totalidade, nós precisamos ter cuidado com isso. Porque tem muita gente pegando parte da Escritura, versículos isolados, e tomando aquilo como verdade última, quando na verdade não é. Ela precisa ser interpretada a partir da própria revelação, a partir da própria Escritura. E deixa eu caminhar aqui mais um pouquinho, mas aqui nós poderíamos sintetizar isso dizendo que conhecer a palavra não basta, nós precisamos discernir também a palavra. Porque a palavra fora do contexto, ela pode se tornar um instrumento de engano. E eu me lembro que, talvez você vai falar assim, mas para Jesus era fácil, porque ele era Deus. Mas lembra que aqui nós estamos lidando com a sua natureza humana. A sua natureza humana. E você se lembra que Jesus, quando ele tinha 12 anos de idade, ele foi ao templo em Jerusalém com seus pais, e os seus pais o esqueceram. Lembra desse episódio, irmãos? Quando ele tinha 12 anos de idade, e aí 3 dias depois os pais, verdade, Jesus não está aqui. Jesus não está aqui. E aí eles voltam até Jerusalém para buscá-lo. Irmãos, esse negócio de esquecer, criança, contei isso recentemente lá na nossa coinonia. Um dia nós fomos visitar uma igreja, no começo desse ano, em janeiro, fomos visitar uma igreja, tinha um pregador que eu gostaria de ouvi-lo presencialmente, ele estava lá, o Hernando Dias Lopes, nós fomos lá, e a igreja estava lotada, e nós chegamos 10 minutos atrasados, fomos para a galeria, ficamos lá em cima. Terminou a primeira, eram 2 cultos, o culto das 6 e o culto de 7h30 que ele estaria. Quando nós descemos para o segundo culto, agora a metade da igreja vai embora, a gente vai pegar um lugar mais na frente lá, tal, melhor de ver. Descemos a galeria, peguei as coisas, chegamos lá embaixo. Quando chegamos lá embaixo, nós fomos contar as cabeças, porque nós estávamos em 4 casais e 7 crianças. Tá? 4 casais e 7 crianças. O sangue de Jesus tem poder, né irmãos? Chegamos lá, irmãos, aí fomos contar a cabeça, falei, está faltando uma aqui, a Sara. Esqueci a Sara lá na galeria, irmãos. E aí a Débora ficou aquele desespero, eu falei, não, fica tranquila que ela está lá. Ela é bem expansiva, ela está lá, fica tranquilo. Corremos, chegamos lá, ela estava sentadinha perto do irmão da recepção lá. Aí o irmão falou assim, não, fica tranquila, filha, que seu pai ele vai vir te buscar. Olha a sabedoria do irmão da galeria, seu pai vai vir te buscar. Então ela ficou lá tranquila. Cheguei lá, peguei ela, a gente desceu e tal, e nada aconteceu, está tudo certo. Saímos de lá, irmãos, fomos para uma pizzaria, estava todo mundo com fome, chovendo, aí descemos do carro, o carro ficou longe, andamos 2 quarteirões, resumindo a história, chegamos na pizzaria e fomos contar as cabeças. Quem nós esquecemos, irmãos? Esquecemos a Sara 2 vezes no mesmo dia. A Débora já voltou chorando para o carro, meu Deus do céu, isso não pode acontecer. Chegou lá, a Sara estava chorando, porque tinha uns 10 minutos mais ou menos que a gente deixou ela sozinha. E as duas chorando, me perdoa, não sei o quê. Então, a gente já aprendeu, quando for assim, a gente vai colocar uma corrente, um negócio ali, para a gente não esquecer. Né? Mas Jesus, naquele episódio, que ele foi esquecido, entre aspas, lá no templo, quando os pais voltam para buscá-lo, o que Jesus está fazendo, irmãos? Ele está respondendo perguntas que os homens mais sábios da época, eles estavam admirados com a sabedoria de Jesus. Estavam admirados com a sabedoria de Jesus. Mas a cultura judaica, ela tem um princípio, irmãos, tem um princípio que eu acho que talvez nós perdemos isso em algum momento na nossa cultura, e que talvez valha a pena a gente tentar resgatar isso. Não sei se você já ouviu falar do bar mitzvah. O que é isso? A criança que cresce na cultura judaica, quando ela tem 8 anos de idade, dos 8 até os 12 anos de idade, ela fica dedicada a estudar o Pentateuco, os primeiros 5 livros da Bíblia, que eles chamam de Torá. Então ela vai ficar dos 8 até os 12 anos de idade estudando o Pentateuco, estudando a Torá. E quando ela está com 12 anos de idade, ela é submetida aos líderes religiosos, para que eles possam interrogar essa criança e ver se ela tem o conhecimento da lei, para que a partir dali ela possa ser responsabilizado como um filho da lei, bar mitzvah, o filho da lei.
aquele que conhece a lei, e agora ele torna-se, portanto, responsável por seus atos. Por que eu estou dizendo, queridos, que esse é um bom princípio, talvez, para a gente resgatar? Porque talvez a gente está tentando infantilizar as nossas crianças e eles estão querendo algo mais profundo. A gente está querendo ensinar 3 palavrinhas quando eles estão com perguntas muito mais densas sobre a Escritura. Esses dias uma criança de 10 anos fez uma pergunta aqui que me fez estudar bastante a Escritura que eu não soube responder. E eu falei, olha, eu acho que é isso, mas eu não coloco a minha mão no fogo, não. Vou estudar para tentar te dar uma resposta. Estou enrolando até hoje. Tá? Criança de 10 anos de idade. Então, e a gente está tentando, talvez, irmãos, oferecer, talvez, para as nossas crianças, subestimar as perguntas que os nossos filhos nos têm feito. E se você tem filho, nós estávamos conversando com um casal na semana passada sobre isso, quando a gente estava fazendo uma viagem de 6 horas. E aí, se você tem criança mais ou menos nessa faixa etária, ou já teve, você sabe que as perguntas são, não é verdade, irmão? São daquelas de testar a gente, saber se... Coisa que você nunca tinha pensado, a criança observa ali, ela te traz uma visão. Cultura judaica, queridos, quando Jesus ele cresce naquele contexto, e com 12 anos de idade, as respostas que ele estava dando tinham a ver com o bom cumprimento do papel dos pais. Os pais haviam feito um belo trabalho com relação ao ensino da Escritura a Jesus Cristo, a ponto de que aos 12 anos de idade, sua sabedoria impressionavam aqueles que eram os mais sábios da época. Então agora, quando ele está sendo tentado aqui, com 30 anos de idade, aqui ele está resgatando aquilo que ele aprendeu ali, possivelmente dos 8 aos 12 anos de idade. Ele está resgatando, ele está fazendo um salto. E ele está lembrando daquilo. Não subestime, irmão, não subestime a capacidade do seu filho de aprender a Escritura. Não subestime, irmãos. Vá um pouco mais profundo. Vá além dos 3 palavrinhas. Vá além do superbook. Vá além disso, vai um pouco mais profundo. Ele tem condições. Ele tem condições de aprender, de colocar aquilo no coração, de guardar essa palavra no coração, para que quando a tentação vier, ele possa dizer como salmista, guardei a tua palavra no meu coração, para eu não pecar contra ti. Nossos filhos têm condições, queridos, e Jesus ele está ali, sendo submetido a essas pressões. Mas aqui Satanás ele está distorcendo. Mas perceba que o 4º princípio que nós observamos no verso 7 é que a palavra ela estabelece limites claros. Veja, o verso 7, não tentarás o Senhor o teu Deus. Jesus mostra que a palavra não pode ser usada para justificar atitudes inconsequentes. E nós, da mesma forma, queridos, nós não podemos cair no erro de espiritualizar decisões imprudentes, chamando de fé aquilo que de fato foi falta de sabedoria. Nós não podemos fazer isso, porque a palavra estabelece limites claros. E talvez aqui nós precisaríamos perguntar se nós já tentamos em algum momento justificar decisões erradas que nós tomamos, tentando usar argumentos espirituais. Será, queridos, nós já fizemos isso em algum momento? Será que nós estamos tentando fazer isso? Estamos tentando buscar direção bíblica, mas apenas para confirmar aquilo que eu quero? A palavra estabelece limites claros. Mas a palavra também, irmãos, ela nos protege contra a sedução do poder. Irmãos, e como eu falei, as nossas tentações elas são diferentes. Talvez você não... Essa questão de poder, isso não é tentação para você. Porque você é aquela pessoa que gosta de ficar discreta, não gosta de ser visto, notado. Isso para você não é tentação, de forma nenhuma. Mas a tentação do poder, irmãos, ela não começa quando alguém recebe um cargo. A tentação do poder, ela não começa quando alguém recebe uma influência ou uma autoridade. Mas a tentação do poder, essa sedução do poder, ela apenas revela o que estava já escondido no nosso coração. Ela começa muito antes, é lá no nosso coração. E a palavra de Deus, ela nos livra da tentação do poder, porque ela nos confronta constantemente com a verdade sobre quem nós somos. E ela derruba a ilusão da autossuficiência. E o ser humano, irmãos, ele gosta de acreditar que está no controle. Nós gostamos, irmãos, de acreditar que nós estamos no controle de algo.
Nós gostamos de acreditar que o nosso sucesso ele é resultado apenas do nosso esforço, da nossa força, da nossa capacidade de, enfim, de conduzir muito bem um projeto. Nós gostamos de confiar nisso, no nosso mérito, na nossa inteligência. Mas as Escrituras vão nos lembrar que a vida é um dom e que os talentos eles são dons e que toda autoridade ela é passageira. E os dons que nós recebemos, inclusive, eles foram nos dados por Deus, para a glória de Deus e não para a nossa glória. E quando nós não estamos meditando na palavra, o nosso coração pode ser seduzido pela tentação do poder. Olha o que Satanás oferece ali no verso 9 ao Senhor Jesus Cristo. Tudo isso te darei. Como se ele fosse dono de algo. Como se Satanás fosse dono de algo, ele oferece, usurpa algo que não é dele e oferece aquilo. E tem muita gente sendo enganada hoje, acreditando nessas promessas vazias de Satanás. E o poder, irmãos, ele faz exatamente isso conosco. Ele nos promete algo sedutor, a sensação de segurança. Nos faz acreditar que se nós tivermos influência suficiente, nós nunca seremos vulneráveis. Mas a palavra de Deus revela que a verdadeira segurança não está em controlar as circunstâncias, mas sim em confiar no Pai. Isso é segurança, irmãos, confiarmos no caráter do nosso Pai. E quanto mais alguém tenta controlar tudo, mais escravo ela se torna. Primeiro de si mesmo, e depois das circunstâncias, e por aí vai. Mas quando nós colocamos tudo isso no altar do Senhor, falamos, Senhor, não deixe o meu coração ser tentado pela sedução do poder lá na empresa. Não deixa, Senhor, eu me envolver em coisas que desagradam o Senhor. Não deixe, Senhor, eu me aproximar de meios ilícitos para receber uma promoção lá na empresa. Não deixa, Senhor, guarda o meu coração disso, porque talvez a sedução do poder, ela seja algo que faz o seu coração ficar balanceado. Quando eu estiver em tal posição lá na minha carreira, eu vou ser feliz. Ilusão, não é verdade, irmãos? Se você exerce algum cargo de liderança no meio que você exerce sua profissão, você sabe que 90% do seu tempo é resolvendo o quê? Problema, não é verdade? Isso não dá prazer nenhum, não conheço ninguém que fala assim, nossa, amanhã é segunda-feira, não vejo a hora de chegar no serviço para eu resolver um monte de problema que está lá me esperando. Eu não conheço. E aí a gente vai se iludindo com essa falsa sensação de poder, de que quando nós tivermos aquilo, nós seremos felizes. Não se iluda, irmãos. A nossa segurança, aquilo que vai dar senso de pertencimento, senso de existência à nossa vida, é a palavra de Deus. É descansar no caráter do nosso Pai. E é exatamente isso que Jesus Cristo está fazendo. Quero encerrar. Uma última lição que nós aprendemos aqui. Não é essa, tá? A palavra define quem deve ser adorado e servido. Verso 10. Olha agora o que o Senhor Jesus Cristo ele vai responder a essa artimanha de Satanás. Só ao Senhor teu Deus adorarás. É a palavra que define a quem nós devemos adorar e quem deverá ser servido. Quando Jesus declara isso, ele não apenas rejeita Satanás, mas ele afirma uma verdade central da existência humana. Nós fomos feitos para adorar a Deus. O homem foi feito para adorar a Deus. Irmãos, deixa eu te falar uma coisa. Se você não estiver adorando a Deus, certamente você vai estar adorando qualquer outra coisa. Adolescente, jovem, se você não estiver com seu coração rendido em adoração a Deus, talvez você vai idealizar um relacionamento e colocar toda a sua expectativa num relacionamento e você vai se frustrar. Jovem, talvez, se você não estiver adorando ao Senhor, e isso vale para você também adulto, se você não estiver com seu coração rendido ao Senhor, quando as propostas sedutoras de carreira, de repente, bater na porta do nosso coração, talvez nós vamos negociar a adoração única e exclusiva ao Deus eterno, ao Senhor das nossas almas, para que nós adoremos, nos prostremos a uma carreira que vai nos prometer um salário melhor, uma qualidade de vida melhor. Irmãos, nada disso é pecado. Você desejar o melhor para a sua família em termos de finanças, desejar avançar na sua carreira, nada disso, muito pelo contrário. Mas isso não pode ser o centro da nossa vida, isso não pode ser o cerne, aquilo pelo qual nós acordamos cedo e nos dá a motivação última de existir. Porque se for essa a motivação, isso já se tornou um ídolo.
E como consequência nós estaremos prostrados, adorando, nos rendendo a isso. Quantos casais estão falidos, quantas famílias estão arruinadas, porque o marido colocou a carreira no lugar que deveria ser dado a Deus. A esposa colocou a carreira no lugar que deveria ser exclusivo a Deus. E as famílias estão arruinadas. Porque quando a gente inverte essa lógica, a gente inverte essa ordem, é só questão de tempo. Nós entraremos em ruína, entraremos em colapso. Não é muito difícil você imaginar, talvez, porque que aquela pessoa que tem uma carreira muito bem estabelecida lá na sua empresa, mas está com o seu casamento completamente arruinado. Está com o seu casamento numa corda bamba. Não é muito difícil a gente entender os porquês disso. Se esqueceu da palavra e agora está adorando a qualquer coisa que não ao Deus que se revela nas Escrituras. Mas a palavra, ela é a nossa arma espiritual. Por 3 vezes Jesus responde a Satanás: está escrito, está escrito, está escrito, está escrito. Com a palavra, Jesus, ele vence as artimanhas de Satanás, é com a palavra. Portanto, irmãos, a nossa autoridade, ela não vem da posição que nós estamos, nesse momento, não vem da nossa posição, mas ela vem da nossa vida com Deus. E a pergunta que fica é, será que o inimigo ele encontra resistência espiritual em mim? Nós estamos perseverando na palavra a ponto do inimigo, quando ele vem nos tentar, pela palavra nós estabelecemos os limites, pela palavra nós definimos no nosso coração quem vai ser adorado, pela palavra nós nos munimos com essa arma espiritual que é a própria palavra. Irmãos, como Israel falhou, nós também certamente falharemos. Nós falharemos. Portanto, nessa noite eu quero te desafiar a olhar para Jesus Cristo. Porque se você confiar na sua santidade, se você confiar na condição que existe dentro de você, as tentações que você já conhece no seu coração, se você basear a sua expectativa, se você perseverar nisso, você vai se frustrar. Mas quando nós olharmos para Jesus Cristo, nós vamos ver que Ele se manteve perfeito, se manteve fiel, se manteve justo, se manteve de pé, diante das mais terríveis das tentações. E é Ele que nos manterá de pé no dia mau. É Ele, irmãos, que nos manterá de pé quando Satanás tentar sussurrar mentiras nos nossos ouvidos acerca da nossa identidade, acerca daquilo que nós somos. É meditarmos nessa palavra, é perseverarmos nessa palavra, é continuarmos olhando para Jesus Cristo. É isso que vai nos manter de pé. E eu quero te convidar, nesse momento, a abaixar sua cabeça, ter um tempo de oração e refletir nisso que nós falamos. Lembre-se que a obediência de Jesus, ela não foi apenas o caminho da vitória pessoal dele, mas ela foi o meio pelo qual a nossa redenção foi conquistada. No deserto onde Jesus estava, cada resposta de Jesus não era apenas resistência à tentação, mas uma fidelidade perfeita onde a humanidade sempre falhou. Jesus não cedeu à fome, não testou o Pai, não trocou Deus por poder. Ele permaneceu fiel em tudo. Mas nós louvamos a Deus, meus irmãos, porque essa fidelidade, essa obediência não ficou limitada ao deserto. Ela continuou até a cruz do Calvário, porque diz a Escritura que ele foi obediente até a morte e morte de cruz. E por causa da sua obediência, Deus, o Pai, o exaltou e o deu o nome que está acima de todo nome, o nome de Jesus. E ao nome de Jesus, todo joelho no céu, na terra e embaixo da terra, um dia se dobrará e confessará que Jesus Cristo é o Senhor para a glória de Deus. É nisso que reside a nossa esperança. Nós perseveramos na palavra porque é nela que está a nossa esperança na vida e na morte. É na palavra de Deus. Por isso nós queremos nessa noite pedir ao Senhor para que nos ajude, como igreja, primeiro, a perseverarmos na palavra. Mas também na nossa individualidade nós clamamos ao Senhor: Senhor, nos ajude a nos mantermos perseverantes na Tua palavra, para que os nossos pecados sejam expostos e debaixo da luz nós possamos ser transformados, porque Jesus Cristo é a luz do mundo.
E debaixo da luz, nós enxergamos as nossas impurezas e podemos nos achegar a Ele com o coração rendido e dizer: Senhor, transforma o meu coração. Coloque no meu coração, coloque dentro de mim um coração igual ao teu. Um coração disposto a obedecer, um coração disposto a renunciar, um coração disposto a viver para Ti. Um coração disposto a obedecer. Coloque isso dentro de nós, Senhor. No fim, a vitória de Cristo lá no deserto aponta para uma verdade maior. Nossa redenção não depende da nossa força, mas da perfeita obediência de Jesus, a palavra de Deus. Por isso nós clamamos: Senhor, ajude-nos a guardarmos a Tua palavra no nosso coração para não pecarmos contra Ti. Ajude-nos, Senhor. Vamos orar. Senhor, nós clamamos ao Senhor para que nessa noite a Tua palavra possa achar morada nos nossos corações. Nós reconhecemos, Senhor, que se nós não estivermos meditando, perseverantes na Tua palavra, certamente nós seremos enganados pelas astúcias de Satanás. Por isso nós clamamos ao Senhor: ajude-nos, fortaleça-nos na Tua palavra. Como disse Agostinho, Senhor, feristes o meu coração com a Tua palavra e desde então eu Te amei. Fira o nosso coração com a Tua palavra, Senhor, porque a Tua palavra ela é mais poderosa que uma espada de 2 gumes, capaz de penetrar juntas e medulas, e apta a discernir as intenções do nosso coração. Que essa palavra gere transformação em nós, Pai. Ajude-nos a mantermos fiéis, perseverantes na Tua palavra. Para a Tua glória, nós clamamos isso a Jesus Cristo, o Rei dos Reis, o amado nas nossas almas, a estrela da manhã, aquele que morreu, que vive e ressuscitou, aquele que está sentado à direita do Pai e intercede por nós. A Ele toda a honra, toda a glória e todo o louvor pelos séculos dos séculos. Amém. Amém, meus irmãos.